Nação, bora que bora para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. E o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Aro, se posicionou a respeito desta treta, incomodação, coisa sem sentido, ou no caso muito escancarada, que podemos, estar cientes ontem, quando a federação divulgou os horários, data dos jogos da competição estadual desse ano. Bom, ele se posicionou, acho que vocês estão por dentro, de toda a treta, digamos assim, Cruzeiro com horários ridículos dentro desta competição deste ano, joga somente 2 vezes ao final de semana, e quando joga no meio de semana para horários simplesmente inexplicáveis. Bom, bora acompanhar então aqui nesse vídeo a capa de mais um vídeo, notícia, e consequentemente em seguida bora trazer a fala do presidente Adriano Aro. Tá aqui, nação, a capa. Presidente da FMF dá explicação ridícula sobre horários dos jogos do Cruzeiro. Vamos ouvi-lo, e ver, você comenta aí se você ficou convencido da explicação do seu Adriano Aro, mas simplesmente eu digo a vocês que essa explicação ela não convence, cara, absolutamente ninguém. Até porque, cá entre nós, ninguém é otário. Bom, rapidinho, antes do Adriano aqui aparecer, likezão nesse vídeo, nação, por favor. Se inscreva caso ainda não seja inscrito e bora comentar, deixa a sua opinião a respeito desse assunto. Bora ouvir o Adriano Aro. Melhor horário? Não tinha um outro horário melhor? Por exemplo, segunda-feira, sexta-feira, quinta, 9h30 da noite, na própria quarta-feira, não tinha um melhor horário? É porque isso me chama muita atenção, porque isso vai de encontro à qualidade do campeonato. Isso vai de encontro, de fato, à qualidade do campeonato. E aí, você como presidente da Federação Mineira, tem uma avaliação muito melhor disso do que nós, mas para mim isso é muito prejudicial à marca do campeonato, colocar um Cruzeiro e América 5 horas da tarde na quarta-feira. Para mim não fez o menor sentido, inclusive mesmo com a sua explicação. Bom dia, Cabido. Obrigado pela pergunta. Eu entendo a sua posição, mas o que acontece é o seguinte: a elaboração de tabela é algo muito complexo. Não é simplesmente, no caso não sou nem eu, tem um diretor de competições que faz isso, mas chegar e falar assim, não, vamos colocar o Cruzeiro então na sexta-feira, 19 horas. Por quê? Existem questões legais, por exemplo, de intervalo entre os jogos, que têm que ser observadas. O nosso estadual esse ano, ele tem um período muito curto, muito apertado, e vocês podem reparar que, principalmente nas rodadas iniciais, nós temos jogos quarta, final de semana, quarta, final de semana, quarta, final de semana. Então, não é fácil essa elaboração de tabela, não é só pegar um jogo isolado. A alteração de um jogo isolado, ele tem um reflexo em cadeia em todo o campeonato. Talvez para alterar o jogo do Cruzeiro eu tenha que mexer em mais 4, 5 ou 6 clubes. Então, não é uma coisa simples de ser feita. Não sei se dizer se era ou não o melhor dia e horário. O que eu sei te dizer é que a diretoria de competições, dentro daquele cenário que tinha em mãos, considerando o intervalo mínimo entre partidas, considerando a logística dos clubes também, porque há toda uma logística dos clubes, principalmente do interior, que não é fácil. Considerando todo esse cenário, que são várias, digamos assim, condicionantes, a melhor opção que ele encontrou foi essa. Infelizmente, porque além disso tudo ainda há o interesse comercial da empresa detentora dos direitos. Então, não é simples, não é só escolher um dia e horário, é preciso levar em consideração várias condicionantes diferentes. Tá aí, nação, tá aí a explicação, inclusive bora aqui para o OneFootball, que eu acho que o pessoal que ouviu essa explicação que você acabou de ver tem um entendimento parecido com o meu, pelo menos, a respeito do que foi dito pelo presidente da federação. Tá aqui, ó, rapidinho, só passar por aqui, ó. Presidente da FMF tenta explicar horários dos jogos do Cruzeiro no estadual, mas a explicação não faz sentido. Tem aqui, falas aí do presidente que você acabou de ouvir. Tem aqui também o tweet, da Rádio 98, explicando e trazendo esta fala do Adriano Aro. Vamos lá, nação. Tem um negócio aqui muito interessante para poder também mostrar para vocês, que é a respeito justamente do que o Adriano Aro disse nessa sua fala de agora, de quem bolou
né, teoricamente, né, os horários e datas dos jogos do estadual. Ele falou aí quem, né, no caso especificamente, bolou esses horários, né? Foi o responsável por eles. E eu tenho uma informação bem curiosa sobre isso. Tá aqui, ó. O presidente da federação, Adriano Aro, disse a 98, como vocês viram, que quem montou a tabela foi a diretoria de competições. Detalhe, o diretor de competições é o Leonardo Barbosa. Outro detalhe, ele é atleticano de arquibancada. Inclusive no Instagram é possível encontrar fotos dele nos jogos do rival. Ou seja, no jogo das frangas. Nação, acho que isso diz muito, né? Isso explica tudo. Que basicamente nós nunca exageramos quando dizemos que é sempre tudo. É o Cruzeiro contra todos, contra tudo. É contra a federação, é contra a emissora, é contra a confederação, é contra a arbitragem. O que aconteceu com o Cruzeiro em 2021, dentro de campo, mesmo com o VAR, ninguém fala nada. É assim, contra tudo, contra todos. Mas tá aí, nação, né? E uma outra coisa também pra gente poder finalizar esse vídeo, essa também é muito interessante, é o seguinte, nação. O Samuel Venâncio, após essa entrevista do Adriano, inteligentíssimo que é, competentíssimo que é, o que o Samuel Venâncio fez? Ele falou, pô, será realmente que ele tem razão? Será que não era viável, não era possível realizar os jogos do Cruzeiro em datas e horários, né, melhores, digamos assim? Vou tentar aqui montar uma data, né, bacana aqui, com horários bacanas a respeito disso. E o Samuel Venâncio fez isso, nação. Ele fez exatamente isso. No seu Twitter, ele expôs, né, alterações dos horários dos jogos do Cruzeiro, sem interferir nesses detalhes que o Adriano disse agora há pouco que você acompanhou. Tá aqui, ó. Tô no Twitter do Samuel Venâncio. Vamos lá. Se o problema da tabela do Mineiro for realmente não ter jogo em horário igual aos dos outros, é muito fácil de resolver. Fiz aqui e alterei os do Cruzeiro sem ter qualquer conflito, e para isso teria que mudar apenas outros 3 jogos, respeitando todo o intervalo entre as partidas. Tá aqui, ó, vou dar um zoom. Com o que o Samuel fez, o Cruzeiro jogaria na primeira rodada na quinta-feira, dia 27, às 9 da noite. Depois, segunda rodada, 4 da tarde, no domingo. Terceira rodada, quinta-feira, às 9 da noite, que é clássico contra o América. Quarta rodada contra a Caldense, domingo, às 7 da noite. Quinta rodada em casa, 9 da noite, numa quinta-feira, né? Na quinta rodada. Sexta rodada, fora de casa, domingo, às 7 da noite. Aí aqui teria que mudar um horário, né, de um jogo. Sétima rodada, quinta-feira, 9 da noite. Oitava rodada, também precisaria mudar um jogo aqui. Mas domingo, 7 da noite. Nona rodada, 7 da noite. Clássico contra as frangas, esse aqui, né, acho que ninguém quer alterar. 10ª rodada, sábado, às 7 da noite. E 11ª rodada, 11ª rodada, sábados, 4h30 da tarde, contra o Patrocinense. Esse seria o mesmo da tabela atual, né? O clássico contra as frangas e o jogo contra a Patrocinense, jogo, né, com o mesmo horário atual, até porque essa última rodada, se eu não me engano, os jogos são feitos simultaneamente, né, se eu não me engano. Então aí, como é simultaneamente, né, aí os horários já estão bacanas, digamos assim. Mas tá aí, nação. Comenta, deixa a sua opinião, a sua visão acerca do que o Adriano Aro disse, mas não me convenceu, eu acho que não convenceu absolutamente ninguém. Mas deixa a sua opinião aí sobre a resposta do presidente da FMF. Simplesmente lamentável. E se chegou até aqui, likezão também, beleza? Desejo a vocês uma ótima continuação de dia, de semana. Fiquem na paz do nosso Senhor, até a próxima. Eu fui e tchau!